Saúde, queridos! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o nosso podcast dos Médicos da Beleza. Aqui você já sabe, nós falamos sobre protagonismo médico, empreendedorismo na saúde, segurança jurídica e tudo mais que envolve esse universo de medicina, cuidado e beleza. Hoje a pauta aqui é sobre segurança jurídica e eu trouxe um grande especialista para falar conosco sobre posicionamento digital, sobre contratos e alguns outros temas que eu sei que sempre surgem grandes dúvidas com vocês aí. Ele tem um currículo muito extenso, viu? Mas eu vou resumir aqui algumas dessas qualificações desse meu convidado tão especial. Ele é o fundador do escritório Calaza Doreto, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele também é pós-graduado em Processo Civil, Direito do Consumidor, Direito Digital, Direito Empresarial. Ele tem também uma extensão em Direito Contratual pela Harvard University. Ele é ex-presidente aqui da Comissão de Direito, Inovação e Tecnologia, aqui da UAB de Uberlândia. Ele também é fundador de podcasts como o Café Jurídico e o CerizeCast. É inspirador do World Creativity Day. Ele é membro da Comunidade Internacional de Estudos em Direito Digital. Também é head member da UberHub Legal Tech, aqui de Uberlândia, entre tantas outras qualificações. Eu preciso destacar que você é autor de alguns livros e também professor de Direito Privado, Tecnologia e Inovação na EBRAD, além de também ser professor e orientador da Liga de Direito Civil da UFRJ e professor convidado de cursos do ITS Rio, além, fechando aqui, de ser reconhecido no ranking Best Lawyers de 2025. Tem outras tantas coisas aqui, viu, gente? Mas só para dizer que ele é muito especial no reconhecimento jurídico e está aqui conosco hoje para tirar algumas tantas dúvidas aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Thales Calaza. Que isso, é um prazer estar aqui com você, Érica, no Saúde Queridos, um prazer poder contribuir aqui um pouco para esse que já é um projeto de muito sucesso, né? E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal aí, muito descontraído e muito prático também para o nosso ouvinte poder estar conosco, não é? Poder conhecer aí um pouquinho mais sobre esse mundo do direito que vai lá desde o posicionamento até o contratual, como que ele pode se portar até no direito societário ali, né, na construção da sua clínica, na sua construção da parte profissional junto a outros profissionais da área, então com certeza vai ser um bate-papo muito legal. E eu fico muito agradecida por ter aceitado o nosso convite, e eu quero destacar essa parte que você já tem um reconhecimento e um destaque do direito empresarial, digital, contratual, e falando a respeito desses temas em específico, especificamente no digital, eu quero começar falando, Thales, a respeito desse posicionamento que hoje é tão cobrado de qualquer profissional, seja ele médico, seja advogado. E eu quero falar a respeito disso, desse posicionamento digital com relação às redes sociais, principalmente no que tange à marca, ao nome, à reputação. E eu vou começar com isso porque aqui mesmo em Uberlândia, nós já tivemos um caso em que um médico comprou palavras-chave de outra pessoa. Uhum. E aí, quando possíveis pacientes buscavam o nome desse profissional, saía, na verdade, de outro. E aí, nós tivemos um problema jurídico nisso daí. Então, eu gostaria que você começasse a dar essas pinceladas a respeito desse cuidado quanto ao nome, à reputação e a marca e postura no âmbito virtual, porque é outro mundo. Com certeza. Bom, a gente costuma começar brincando, né, que a marca, ela é, na verdade, o ativo mais importante da pessoa. Porque quando nós temos uma marca, e aqui seja realmente uma marca empresarial ou a marca da própria pessoa, né? Hoje, nesse contexto de redes sociais, de posicionamento, a pessoa vira uma marca. Então, a imagem, como ela se porta, como ela se vende, acaba que se torna um ativo, se torna um produto, um serviço que é incorporado ao rosto daquela pessoa. Então, a gente tem uma construção histórica em que as marcas, geralmente, elas eram protegidas mais como títulos da empresa, não é? Então, a empresa buscava registrar sua marca. Depois a gente começou a ter uma descentralização
para a empresa também começar a buscar o registro de linhas de produtos específicas, linhas de serviço específicas. E hoje a gente evolui para um cenário em que a própria pessoa tem a sua marca pessoal. E isso é uma realidade muito forte no ramo também médico, não é? Por quê? Porque a pessoa ela não constrói necessariamente somente uma imagem CNPJ de uma clínica, por exemplo. Eu tenho aquela clínica, que por óbvio é importante a gente registrar a forma de comunicação daquela clínica, a identidade visual dela, o logotipo daquela clínica, mas os próprios profissionais que eles trabalham naquele local, inclusive em outros locais também, né, não necessariamente vinculados a uma só clínica ou estabelecimento, eles têm um posicionamento pessoal próprio. Isso é muito legal, isso torna muito rica isso que a gente chama de sociedade da informação hoje, que é justamente essa descentralização de uma empresa única. Eu tenho várias camadas, vários profissionais que eles se posicionam de forma diferente e, consequentemente, eu posso e devo proteger o posicionamento isolado de cada um. Então eu tenho, por exemplo, um colaborador, um médico, por exemplo, que atua numa frente isolada e ele, às vezes, tem um logotipo próprio. Ele já desenvolveu um logotipo, uma identidade de posicionamento, uma identidade de comunicação e com isso a gente pode buscar o registro da marca daquela pessoa. A gente tem 2 formatos em geral, temos outros, mas em regra, para produtos e serviços, nós temos a marca nominativa, como o nome sugere, é o próprio nome, ou seja, a pessoa pode registrar o nome da clínica dela, o próprio nome da pessoa física dela como uma atividade. Temos a marca figurativa, que é a figura, a imagem, logotipo, logomarca. Isso pode ser registrado também. Então, a pessoa que constrói tem o cuidado, né, tem o carinho de desenvolver uma identidade visual específica para essa frente, não só prudente, mas extremamente importante que ela busque proteger esse ativo. Porque se uma outra pessoa, por exemplo, vier a fazer o uso de algo similar, nós temos vários homônimos, né? Vários nomes parecidos, Exato. nomes, sobrenomes, inclusive um logotipo parecido, não é? Que geralmente é feito com as iniciais da pessoa, num grafismo ali, numa forma de identidade visual única. Se outra pessoa começar a usar depois, mas registrar antes, oficialmente lá no INPI, ela tem o direito de usar. E aí, eventualmente, você que começou a usar antes, você perde o direito porque você não tomou cuidado de fazer esse registro. Então, é um ponto extremamente perigoso, mas também é um ponto extremamente relevante comercialmente. Você já teve algum caso nesse sentido? Que a pessoa precisou, depois que ela reformou toda a clínica, a louçaria, a papelaria, tudo, recebeu uma notificação e, de fato, foi necessário trocar toda essa parte de marca e identidade visual? Você já teve algum caso assim? Toda semana. Meu Deus! Toda semana chega, porque o que acontece? Realmente, quando a gente fala em questão de custos, é um custo extremamente baixo, é um custo extremamente simbólico para registrar uma marca, só que não é uma prioridade, muitas das vezes, porque a pessoa, ela registrou um nome social, às vezes, se a gente está falando de CNPJ, né? Registrou a razão social, o nome empresarial e acha que ele está protegido. Então, muitas vezes, ou por desconhecimento, ou por não ser uma prioridade, a pessoa não busca esse registro que tem que ser feito oficialmente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é o INPI, que é o órgão oficial. Então, se você for registrar na Receita Federal, não tem essa proteção. Na Junta Comercial Estadual, não tem essa proteção. Que vale é lá, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que aí tem o registro de marcas e outros softwares, patentes. Então nós temos uns casos, você comentou da questão de clínicas em geral, e isso acontece realmente muito com o CNPJ, mas inclusive para visualização tem um caso muito emblemático, Qual? inclusive aqui da cidade, Olha. que foi no ramo de hotelaria. Porque quando nós falamos de clínica, nós temos a questão da fachada, dos materiais impressos, mas quando nós vamos, por exemplo, para um ramo da hotelaria, nós temos até o bordado nos lençóis, a marca bordada no lençol em todo o enxoval. Quantos, hein? E quantos? Não é? Então nós atuamos num caso que foi inclusivamente muito paradigmático, porque nós atuamos para um hotel que ele estava no setor da hotelaria já há décadas, só que não buscou, à época, com a assessoria antiga, registrar essa marca. Então acabou recebendo uma notificação de um resort lá do Rio de Janeiro, um nome similar, e acabou tendo que fazer toda uma transição. Aí, claro, nós conseguimos, nesse processo, negociar uma transição muito tranquila.
uma questão que ficou, inclusive, comercialmente favorável. Aproveitamos o momento para uma oportunidade de rebranding. Então, às vezes, a gente transforma algo ruim, um momento ruim, numa oportunidade estratégica. Mas, claro, tem trabalho e os custos de refazer toda uma marca ali. Esse é um perigo que pode ser evitado com algumas medidas mais simples. Então, colocar na listinha de prioridade, sabe? Exatamente, mas o bom é que nesse caso o olhar especialista consegue fazer do limão uma limonada, né? Passa por um rebrand e obviamente se ele já estava no mercado há muitos anos, certamente foi bem oportuno, né? Exatamente. Mas como você disse, chega-se casos todas as semanas. Então Toda a gente semana. percebe que não é uma prioridade, então realmente, como você falou, precisa colocar na lista, né, ô Thales? Com certeza. E falando a respeito de marca e rebrand e tal, você já teve algum caso no campo virtual no sentido de compra de palavras-chave, problemáticas envolvendo isso daí? Isso Conta pra daí, com gente. certeza. Porque quando a gente fala do mundo da propriedade intelectual, a gente, na verdade, protege tudo que é ativo intangível da empresa. O que isso significa aqui, trazendo para uma linguagem comercial do dia a dia? Quando eu tenho ou uma empresa, ou eu atuo mesmo como um profissional, eu tenho os ativos físicos da minha empresa, então eu tenho os materiais, os equipamentos, as máquinas, né, os insumos que eu compro, então é tangível porque eu posso pegar. Uhum. E eu tenho os ativos intangíveis que muitas vezes são mais valiosos do que o que eu tenho de estoque, do que eu tenho de material. A própria Coca-Cola, por exemplo, a marca Coca-Cola, o potencial comercial da marca vale muito mais do que ela tem de produto circulando no mercado. E dentro desse contexto da propriedade intelectual, que é justamente essa caixinha do que eu não posso pegar, do que eu tenho de material de máquina, nós temos várias frentes. Então eu tenho patentes, que são métodos ali que eu desenvolvo, por exemplo, diferenciais. Eu tenho as próprias marcas que eu registro, eu posso fazer collabs ali com essa marca, utilizar para fins comerciais. E nós temos a própria questão do posicionamento daquela marca. E aí que a gente começa a entrar no campo das palavras-chave. Porque tem alguns itens que eu não consigo registrar como propriedade intelectual. Então, Uhum. ideias, por exemplo, é algo que eu não consigo registrar. A forma como eu crio uma identidade visual de posts no Instagram e que eu falo na imprensa. Minha forma de comunicação visual. Muitas vezes eu não consigo registrar como marca, patente, software, direito autoral. Então é algo que fica meio sem uma proteção específica, né? E aí, como que eu faço, por exemplo, se eu sou uma clínica, eu sou um médico, eu tenho um posicionamento ali de posts que eu faço, da forma como eu trago o conteúdo, e alguém começa a copiar, né? As cores ali, os elementos que eu uso, a própria pessoa faz um cara crachá, um Ctrl+C, Ctrl+V do meu post ali e começa a fazer esse marketing agressivo. Aí que entra, eu tenho um instituto que ele chama Trade Dress. Trade Dress. O que ele significa? O que ele fala, né? Que é justamente um conjunto de elementos, de um posicionamento de uma pessoa, de uma empresa, de um profissional, que tornam aquela atuação característica, torna ela única. Então são elementos que isolados, eles não são registráveis, mas quando a gente junta eles, a gente tem um conjunto de similaridades que torna aquela pessoa, aquela clínica, aquele médico único. Como se fosse um universo de marca. Exatamente, Um exatamente. São DNA próprio. Matou. É isso, Aham. DNA próprio. É exatamente esse o ponto. E as palavras-chave, elas acabam que entram nesse contexto, por quê? Porque uma palavra-chave, teoricamente, não é marca. A palavra-chave, ela não entra como algo registrável, só que se eu começo a utilizar todos os elementos que você criou para essa sua identidade, para esse seu DNA único, e começo a boicotar, entre aspas, né, para tudo que você construiu e faz com que os clientes cheguem até você hoje, chegam direcionados para mim de uma forma mais fácil. E é isso que aconteceu. É isso que acontece, É isso que exatamente. acontece. Eu entro num limite que eu entro nessa violação de propriedade industrial e aí eu entro no âmbito da concorrência desleal. Por quê? Porque a concorrência desleal, ela é um instituto que é previsto lá na Lei de Propriedade Industrial. Ela fala que assim, sempre que eu emprego meios fraudulentos para, seja desviar a clientela, manchar a reputação de outra pessoa, outro profissional, outro CNPJ, eu estou incorrendo nessa concorrência desleal. E ela gera tanto indenização, questão civil, questão pecuniária, Sim. quanto reflexos criminais. Então pode, inclusive,
ter ali um reflexo criminal. Por isso que é tão perigoso assim esse meandro. Exatamente. E a questão da palavra-chave, ela entra exatamente nisso. Por quê? Porque se eu tenho o nome da clínica lá, Clínica XYZ, ok, ela tem uma certa atuação, ela tem predominantemente a cor azul petróleo na comunicação visual dela. Aí eu crio a minha clínica XYB. E aí eu compro no Google, porque no Google, assim, no universo virtual, a gente sabe que tem como adquirir essas palavras-chave, que é, quando o usuário digita alguma palavra, ela é direcionada e aparece lá o meu resultado em primeiro lugar, não é? Sim, Isso tem no sim. Google, tem no Instagram, tem no grupo Meta, né? Então, eu começo a comprar a palavra para quando a pessoa digitar XYZ, aparece o meu resultado primeiro, XYB, e aí quando ela entra no meu site, eu também estou usando ali uma identidade visual na cor azul petróleo, eu uso uma logo, por exemplo, as duas são arredondadas, então Entendi. eu começo a trazer vários elementos que eu estou infringindo esse conjunto de elementos, esse DNA, e estou fazendo com que os clientes pensem que uma empresa é a outra. Às vezes, e o cliente, a gente Tem tem. uma falsa percepção de que é aquilo que ele procura, mas que na verdade não é, né? Exatamente, exatamente. E aí no mercado médico específico é curioso, porque quando a gente trata do direito do consumidor, a gente tem a figura do consumidor desatento, que quando nós Uhum. temos produtos, por exemplo, de ticket baixo, de valor baixo a médio, é diferente de quando a gente tem um ticket alto. Porque quando a gente tem um valor de um produto ou um serviço com valor muito alto agregado, o consumidor tende a ter um cuidado um pouco maior de diligência. Então ele Uhum. pode começar a perceber de forma mais clara as evidências, né, que diferenciam um do outro. Mas quando a gente entra em produtos e serviços de ticket médio para baixo ali, teoricamente, a depender do procedimento que vai ser feito, né, a depender da atuação daquela clínica ou médico, essa atenção do consumidor baixa. Então ele fica muito mais suscetível a incorrer nesse erro, sabe? Uhum. Então é realmente uma preocupação que tem que se ter. E claro, tem medidas a serem tomadas se eventualmente correr nessa troca aí de conceitos. Eu costumo dizer para os médicos que eles não precisam entender de jurídico, Uhum, mas eles precisam buscar o cuidado de quem o faça para ele. com certeza. E nessa postura do cuidado com relação à vida virtual, digamos assim, com a reputação e tudo mais, o que que você indicaria a priori, um cuidado prático que hoje, talvez esse médico que está nos assistindo aqui agora, ele possa chegar para a equipe de marketing dele e falar assim: olha, eu preciso saber disso e disso. Quais seriam assim, os cuidados que ele poderia buscar de forma imediata para saber se ele está resguardado no seu nome, na sua marca, enfim? Com certeza. Vou tentar dar meus 2 centavos de contribuição, porque você é a grande especialista na questão de posicionamento e marketing para os médicos. Mas, bom, no setor de propriedade intelectual, o primeiro ponto que eu traria Uhum. de cuidado é efetivamente o profissional buscar um registro da marca ali. Porque se ele tiver, ou mesmo caso ele não tenha, ele pode vir a explorar comercialmente o nome dele depois. E se for esse caso de homônimo, né, se tiver um outro profissional no mesmo ramo ou em ramo similar da saúde que vai utilizar e registrar inicialmente, eventualmente pode ter um conflito. Então, assim, um primeiro passo seria, nós já vivemos na sociedade da informação, então vale eu para conseguir me destacar, né, principalmente eu que já atuo no meio digital, como médico, já tenho um posicionamento, buscar esses registros, porque Uhum. aí já garante uma anterioridade, se alguém vier registrar depois, você tem prioridade, então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é aquele ponto aquela questão que eu comentei que não tem efetivamente um registro para o trade dress, certo? Ele é um Uhum. conjunto de elementos, só que como isso é algo que fica é, é muito intangível, né? Eu não consigo. São vários elementos isolados que eu tenho que construir. Como é que eu construo isso e consigo me resguardar? A gente tem alguns produtos, alguns serviços jurídicos que nós fazemos, por exemplo, um laudo assinado ali por certificado, né, digital Nossa, que por um advogado interessante. com as qualificações para poder fazer esse tipo de análise, né, com certificações pela WIPO, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, do próprio INPI, que reconhece esses elementos, né? De novo, Uhum. não é um registro oficial, mas é um registro por um profissional qualificado que vai atestar ali com certificado digital, ou seja, tem uma validade como se fosse registrado em cartório, considerando ali a data, o local
que não permite essa manipulação dos dados, afirmando que desde a data X já usa tal elemento, e aí se outra empresa vem utilizar depois todo esse trade dress, esses elementos, a gente já tem um laudo ali certificando a anterioridade. Se a outra empresa não conseguir comprovar efetivamente, e realmente, muito dificilmente ela vai conseguir comprovar se não tiver um laudo desse, essa que teve o cuidado de fazer o laudo tem prioridade. Então seriam esses dois cuidados principais, o registro de marca, que é algo oficial no órgão governamental, e um laudo desse de proteção de trade dress também. É algo que não se vê hoje empresas fazendo, e quem começar a fazer nesse cenário digital vai com certeza sair à frente. Maravilhoso, eu amei essa orientação. Não sabia dessa última parte, viu? Foi ótimo, então, para poder ainda melhorar essa segurança. Se ele ainda não fez, já é algo a mais para conseguir essa anterioridade, né? Exatamente. Perfeito, Thales. E agora a gente vai passar para um assunto que é um tanto delicado, tanto para os médicos que estão começando na carreira, quanto aqueles que já são, assim, veteranos. Porque esse assunto, muitas vezes, geram dúvidas, mas também inseguranças. Por quê? Às vezes, para eles trabalharem, tanto pessoas que estão começando agora, como médicos que vão adentrar num conjunto de médicos, falam para eles que eles precisam participar de uma sociedade empresarial. E aí, eles, muitas das vezes, desavisados, porque eles querem trabalhar, principalmente quem está chegando no mercado, com todo aquele fôlego. Toda aquela energia. E ele quer entrar, às vezes nem sabe exatamente o que está assinando, quais são as responsabilidades, quais os riscos, principalmente. Então, para esse que chega cheio de energia e para esse que já é veterano, mas que já tem o desejo de trabalhar ali com aqueles colegas, eu gostaria que você desse essas pinceladas contratuais a respeito das limitações de responsabilidade de trabalhar em sociedade com outros médicos. Com certeza. Vamos lá. Quando a gente está falando de contratação, né, no ambiente, claro, médico, mas também empresarial em geral, nós temos vários modelos que essa contratação pode acontecer. Nós temos, então, efetivamente mais conhecido, que é o modelo de carteira assinada, né, se a pessoa vier a ser ali um colaborador trabalhista, mas principalmente com a vinda da Lei de Liberdade Econômica nos últimos anos, teve uma busca, inclusive, pela flexibilização dos modelos de contratação, não é? Por diversos motivos. Por questão de obrigação legal, por conta do custo daquela pessoa, tanto para o colaborador quanto para o empregador, e por N outras questões, inclusive pela própria pessoa que vai ser contratada, às vezes, querer um modelo mais flexível, né? Que não tenha todas as obrigações inerentes a um contrato de carteira assinada. E aí começam as ramificações. Nós temos, por exemplo, um contrato de um prestador de serviço autônomo, né? É o famoso PJ, entre aspas. Esse prestador de serviço autônomo, ele é efetivamente, aqui eu falo da figura jurídica correta, né? Não necessariamente aquela que a pessoa vai fazer um contrato de PJ, só que vai tratar como um CLT, não é isso. A figura do prestador de serviço correta legalmente tem que ser tratada como um prestador de serviço. Ou seja, eu não posso necessariamente exigir que aquela pessoa ela esteja lá todos os dias, no mesmo horário, com aquela obrigação específica, senão eu começo a trazer ali alguns pontos que podem caracterizar esse vínculo de emprego. Para não ocorrer esse tipo de risco, vamos dizer assim, muitas empresas, muitas clínicas, muitos médicos, empresários em geral, vão para outro tipo de modalidade, que aí entra essa nossa pauta de sociedade, né? Porque quando a gente vai entrar numa pauta de sociedade, nós temos efetivamente duas figuras principais de sócios. Nós temos os sócios de capital, que é quem efetivamente ou fundou ou aportou um dinheiro naquela sociedade e efetivamente tem ali, entre aspas, a faca e o queijo na mão, né? Que é quem vai tomar as decisões administrativas, operacionais e direcionar o rumo daquela sociedade. Nós temos os sócios de serviço. Sócios de serviço, muitas vezes, são a figura desse colaborador que vai vir como sócio, às vezes vai ter que suportar os ônus da sociedade e, na verdade, vai ter poucos ou alguns benefícios, de novo, dependendo da forma como isso é feito. Se for feito da forma correta, coerente, como deve ser, é uma excelente modalidade, muito válida. Mas, de novo, se for só para eu conseguir trazer um colaborador num formato diferenciado e diminuir risco trabalhista,
o benefício que essa pessoa vai ter é, teoricamente, ter uma menor tributação no que ela vai receber, só que ela pode suportar muitos ônus. Muitos ônus, a gente quer dizer ter muita responsabilidade. E é disso que eu quero que você fale, porque às vezes a pessoa entra numa sociedade sem saber absolutamente nada do risco que ela está se submetendo. E aí Exatamente. sai efetivamente daquela sociedade, diga-se, buscou outro local para Uhum, trabalhar, mas formalmente ela ainda está vinculada. E quais são as responsabilidades nesse caso? exato. Esse é um ponto relevantíssimo, porque, novamente, né, muitas pessoas, quando a gente está falando do âmbito da saúde, elas entram nessas sociedades para facilitar o modelo de pagamento, facilitar o modelo de tributação. Então, é aquele sócio que não deveria ser sócio. Porque quando nós Uhum. falamos de um sócio na sociedade, ele efetivamente tem que ter uma participação, um dever de cuidado ali, né, para com a sociedade e contribuir minimamente para aquela sociedade enquanto empresa. Aí o problema mora, efetivamente, nessas modalidades que os médicos eles são trazidos como sócios só para facilitar a forma de pagamento. Por quê? Porque ele não vai ter nem o interesse, na verdade, e muito menos o cuidado de direcionar o rumo daquela sociedade, e, na verdade, pode ter reflexos, desde questões tributárias, até questões trabalhistas, até questões fiscais e de responsabilidade civil, incidindo na pessoa dele. Porque ele, como sócio, ele tem responsabilidades na sociedade, né? Então, se a gente tratar, por exemplo, da sociedade limitada, que é o formato mais comum que nós temos hoje, não é? A grande maioria das sociedades, elas são de responsabilidade limitada. Aquele sócio, ele vai responder até o limite ali da integralização do contrato social por parte dele. Aquela pessoa, se ela se desvincula da sociedade informalmente, ou seja, não tem uma alteração ali no contrato social, na junta comercial que retira ela como sócio, ela continua respondendo pelas obrigações societárias. E qual que é a situação? Pode falar, depois eu Pode, é complemento. porque eu ri. É exatamente isso. E qual que é a situação aqui que é mais complicada? Se eu trato da sociedade limitada, até um certo momento eu estou falando só de patrimônio. Então, assim, vai Uhum. atingir determinada fatia do meu patrimônio, só que e se os administradores dessa sociedade, que é quem efetivamente está no comando, acaba cometendo ali uma fraude trabalhista, uma fraude fiscal, ou até algo com reflexos criminais, e eu ainda estou vinculado àquele CNPJ, né? Então aí que começa a se tornar um campo bem obscuro, assim, porque na verdade muitas empresas, elas deixam de estar ali de forma atualizada no contrato social. Por quê? Porque primeiro é burocrático, a gente tem que fazer uma nova alteração no contrato social, passar na junta comercial, lidar com a contabilidade para conseguir retirar aquela pessoa como sócio. Então muitas empresas deixam nas coxas para Uhum. fazer de tempos em tempos, ou assim, só tirei a pessoa lá, ela não me pediu, vamos deixando ela aqui por enquanto. Só que isso vai tendo reflexos, inclusive não só para a pessoa que saiu, mas para a própria sociedade também. A gente tem que olhar sobre o olhar do empresário, da clínica. Porque se aquela pessoa saiu e aí essa pessoa em alguma outra sociedade ou de forma autônoma, né, ela começa ali a atuar de forma desleal, gente, ela tá no meu quadro de sócios. Então isso Exatamente. pode ter reflexos também na minha empresa. Então é assim, uma faca de dois gumes, sabe? Uhum. Para os dois, né? É igual você falou, Exatamente. a gente tem que olhar para o lado do empresário também, que está com aquela pessoa que está ali e não saiu, não tem regularidade agora no instrumento constitutivo. E Exatamente. falando em instrumento constitutivo, Thales, você que trabalha com essa parte empresarial, contratual, você tem casos de acordos de sócios que não foram realizados previamente e aí que te buscaram quando, como dizia meu avô, quando o boi foi embora com a corda e agora precisa resolver um grande problema, não teve acordo de sócios prévio e como é que se resolve esses problemas? O que que você sugeriria para essas pessoas que estão formatando uma sociedade para ter decisões assertivas, acertadas, consonantes Uhum. com o negócio e com aquilo que os médicos em sociedade estão construindo? Bom, vamos lá. Questão de conflito societário é igual a questão de notificação de marca. Acontece, infelizmente, semanalmente. Uma situação que o pessoal não costuma fazer o dever de casa, mas aí, diferente da questão marcária, que é de um ticket
menor, o Uhum. acordo de sócios já é um produto de um ticket um pouco maior, porque ele exige reuniões, ele exige uma análise minuciosa da empresa. Até aqui para o nosso ouvinte também, a gente está todo mundo na mesma página, né? O contrato social e o acordo de sócio, eles andam de mão dadas. Exato. Basicamente, o contrato social é o documento que fica público, então ele tem ali os requisitos legais que eu tenho que trazer, ele vai para a junta comercial e ele ou abre a sociedade, né, o ato constitutivo, ou é uma alteração do contrato social, averbado posteriormente, que vai ali alterar o nome da sociedade, alterar o quadro societário, alterar o endereço da sede, por aí vai. O acordo de sócios, que é o amiguinho que anda de mão dada, ele é a parte privada, que fica embaixo da mesa ali, que é o coração da operação. Por quê? Não faz sentido eu estabelecer toda uma estrutura de governança, o meu know-how detalhado como vai ser a operação da minha empresa e deixar de forma pública, para todo mundo ter acesso, registrado na junta comercial. Então, geralmente, nós fazemos o contrato social com a estrutura enxuta que ele tem que ter, com algumas cláusulas específicas, remetendo que há um instrumento particular, um contrato particular ali, firmado entre os sócios, né, que é justamente esse acordo de sócios, e lá sim é um documento para a gente conseguir estipular responsabilidades, diretrizes, governança, como que vai funcionar, desde a tomada de decisão até questão. É engraçado a gente comentar, mas assim, como é que vai dar o afastamento temporário de um sócio? Uhum. Definir até questões, por exemplo, como é que aquela sócia ou aquele sócio vai ficar afastado numa questão de licença maternidade e paternidade. Porque se eu sou sócio, teoricamente, eu não tenho uma obrigação para com o CNPJ que eu sou sócio de licença. Mas eu posso fazer um combinado ali com o meu outro sócio, olha, acontecendo o evento X, a gente já deixa acordado que vai ter um afastamento assim, pode durar até Y, e se a gente não retomar com nossas obrigações, podem ter as consequências Z. Então, assim, é um documento para decisões estratégicas. Então, para a gente conseguir estipular todos os cenários bons, divisão de lucro, como é que vai funcionar pagamento de bônus, e também questões não tão boas. Então, num caso de acidente, é uma situação que é difícil, mas tem que ser falada. Aconteceu um acidente que me deixou incapacitado. Meu nome está na porta da clínica. Pode continuar? Se eu falecer, meu nome pode continuar no nome da minha sociedade, por exemplo, é Uhum. algo que pode ser levado para o acordo de sócios e ser definido nesse formato. Então, é um documento indispensável, só que, infelizmente, também não é uma cultura das empresas buscarem proativamente. Elas buscam depois que já deu algo errado, teve um conflito societário, teve alguma questão mais gravosa, e aí buscam ter esse cuidado posteriormente. Eu costumo dizer que esse acordo de sócios, ele é muito mais, inclusive, para prever as situações ruins Uhum, do que as situações boas. Porque quando você está numa situação boa, favorável, os ânimos são diferentes. Mas quando a situação é muito negativa, os ânimos ficam muitíssimo aflorados e a tendência de conflitos são muito piores. exatamente. Então, eu até costumo também fazer uma brincadeirinha que às vezes é igual relacionamento. No começo, tudo são flores, tudo muito maravilhoso. E depois, com o tempo, você vai descobrindo que você talvez não dê tão certo com aquele sócio em tal ou outro ponto. Uhum, quando Tem começa a um chegar as médico. decisões difíceis. Exatamente. E às vezes também, Thales, tem um médico que trabalha mais do que o colega. Exato, Entendeu? E as exato. responsabilidades não foram, às vezes, divididas de maneira Adequada. Quando um adequada. começa a achar que está entregando mais do que o outro, geralmente esse é onde começa a fagulha. Exatamente. Exatamente. Então aqui eu pedi para o Thales falar e falou muito bem a respeito dessa situação, porque quando vocês procuram para fazer instrumento constitutivo, ajudar a fazer instrumento constitutivo, e às vezes a gente faz a sugestão de instrumento de sócio, não, mas é meu amigo de longa data, tal, Uhum. tal, tal. Gente, as amizades costumam terminar, Thales, por conta dessas situações? Meu Deus do céu. O que mais acontece? Pessoal que era padrinho de casamento, um do outro, madrinha de casamento, e efetivamente quando tem uma disputa. Mas esse ponto que você comentou é maravilhoso, porque no começo da sociedade, tudo são flores realmente. As pessoas Uhum, decidiram se unir ali. É um casamento. Só que ao invés uhum, de ser um casamento com afeto amoroso, é um casamento com afeto patrimonial, de responsabilidades exato. comercial, né? Então, assim, qual o momento melhor para definir como
vai proceder, não é, os determinados cenários, inclusive os piores, do que nesse momento que está todo mundo na mesma página, está alinhado. Exato. É o momento de definir essas premissas, por Uhum. quê? Porque eu já vou constituir a minha sociedade com todo mundo já alinhado sobre essas premissas mais difíceis. Porque uma vez que eu constituo minha sociedade agora, tudo são flores, começo a desgastar, gente, depois que começou a desgastar, para eu conseguir chegar num consenso e depois assinar esse acordo de sócios, é infinitas vezes mais difícil. Porque se já tem alguma fagulha que está gerando esse desgaste, como que eu vou conseguir chegar no consenso, principalmente nas decisões mais difíceis? Então, Exatamente. não tem momento melhor do que enquanto está tudo bem. Exato, não tem. Enquanto tá tudo bem, é o melhor momento pra ver o que pode dar ruim, né? Exatamente. E ó, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque tem uma dúvida, Thales, que tem muitos médicos que provavelmente têm essa dúvida no sentido de criar protocolos. Uhum. E a gente sabe que pelo código de ética, vocês também sabem que a gente não pode divulgar essa situação de exclusivo, porque é único e tudo mais. Mas quando embasados na ciência, agora a medicina regenerativa está assim, tendo um boom. Uhum. Então vocês criam com base em estudos, em ciência e tudo mais, vocês criam protocolos que às vezes tendem sim a sair para essa marca de vocês. É algo que eu criei, você como médico. E às vezes você faz isso, inclusive, num programa de educação para outros médicos. Então eu gostaria de saber de você, com relação a essa proteção, teria algo a se fazer com relação a proteger essa criação de um protocolo, entre aspas, aqui, exclusivo? Uhum. Bom, vamos lá. Quando a gente está novamente no mundo da propriedade intelectual, é aquele cenário inicial que nós estávamos trabalhando de que eu posso ter algumas modalidades que eu tenho registro oficial e algumas que não. Para determinados métodos, entre aspas, né, quando a gente fala aqui de procedimento inovador, quando nós estamos falando de inovação, a gente está falando de patente. Por quê? Quando eu pego um procedimento, um produto, um serviço e eu melhoro algo com a minha contribuição de know-how, algo que eu trouxe ali da minha experiência e eu consegui tornar aquele produto, aquele serviço melhor, eu trato de uma patente que pode ser ou uma patente de invenção ou um modelo de utilidade. O que isso significa? É muito mais tranquilo quando eu estou lidando com um produto, por exemplo. Copos não existem. Copos não existem. Eu vou e crio o primeiro recipiente do mundo para conter líquido. Criei um copo. Isso é uma patente de invenção. Por quê? Porque eu criei algo extremamente novo. Levando isso daqui para o nosso contexto de serviços médicos, por exemplo, né, de serviços da saúde. Eu sou a primeira pessoa a criar um modelo de transplante capilar. Isso não existe. Criei. Poderia, teoricamente, enquadrar ali num regime de patente de invenção. Agora, quando eu trato de uma melhoria em algo que já existe, por exemplo, trouxe um recipiente de conter água e adicionei um pé ornamental. Isso é um modelo de utilidade. Por quê? Porque eu estou trazendo uma atividade inventiva ali, uma novidade, mas para melhorar algo que já existe. Vamos levar para o nosso modelo o nosso exemplo do transplante capilar. Então, eu crio uma técnica para fazer um transplante capilar sem a raspagem do cabelo, porque todos antes precisavam ali efetivamente da raspagem do cabelo. Então, são algumas técnicas que, teoricamente, a gente pode, sempre a depender do caso concreto, que isso, para patentear qualquer técnica, qualquer produto, qualquer serviço, precisa efetivamente de uma análise muito criteriosa. Tanto de anterioridade, para a gente ver se tem realmente uma atividade inventiva ou se isso já existe antes, e também para ver se não se enquadra nas exceções da lei de propriedade intelectual. Porque tem várias técnicas, várias metodologias e ideias que, em geral, não podem ser ali objeto, não podem ser protegidas por patente, por direito de autor, por marca. Então, para cada item, precisa de uma análise prévia específica. E aí, vamos dizer que se enquadra numa dessas hipóteses de que a gente não pode proteger por patente, por direito de autor. Onde que a gente cai nesse cenário para eu não ficar desprotegido? Naquele Vamos laudo. falar. Naquele laudo. Naquele laudo. Por quê? Entendi. Porque da mesma forma, se a lei diz que não existe uma modalidade que você pode registrar aquele direito de propriedade intelectual, eu posso, ao menos, trazer ele como um elemento de trade dress da minha atuação. Entendi. Então ele vira mais um elemento daquele laudo, um procedimento específico que eu faço daquele jeito específico. E aí, se outra pessoa depois começa a usar
divulgar esse procedimento e eu unifico ele com outros elementos que essa pessoa também está buscando utilizar de forma parecida com a minha atuação, eu já posso tentar enquadrar numa tese de concorrência desleal, de que aquela pessoa está se utilizando de um conhecimento, de um know-how que eu criei, que eu tenho um público consumidor específico e ela está tentando se aproveitar da minha clientela. Nossa, que maravilha! Eu adorei saber melhor disso. Eu acho que isso daí pode abrir algumas portas no sentido de, se posteriormente for o caso, ser reconhecido essa... Não vou dizer... Modalidade, né? essa modalidade, exatamente. Achei incrível. Realmente. É uma virada de chave. Uma virada de chave. Se você tem algum tipo de procedimento com relação a que você criou, que você melhorou, certamente vai se adequar a isso aqui. Então, o melhor dos mundos é você buscar quem possa te ajudar e te orientar melhor para saber se é viável ou não. Com certeza. E agora, uma outra parte que também foge desse assunto, nós estamos indo para outra vertente, porque também é um caso que gera algumas dúvidas, e dúvidas no sentido assim, para que eu preciso disso? E para que eu preciso disso e por que eu preciso disso? Que é a LGPD, Thales. Os médicos têm muita dúvida como é que faz, por que deve fazer, por que deve implementar e como que pode ser mais fácil para eles. Às vezes clínicas com 10, 15 colaboradores e nós tratamos de saúde, né, dados sensíveis também, muitas fotos. Eu gostaria que você desse uma pincelada a respeito disso. Com certeza. Bom, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei veio para a gente em 2018, Lei 3.709. E aí ela virou a chave de como as pessoas elas lidam com dados e informações em geral. Por quê? Antes desse marco, a coisa mais comum do mundo que eu tinha era médico, atendente, recepcionista trocando mensagens entre si com os dados daquele paciente, com fotos dos procedimentos, planos de saúde. Tem muitos planos de saúde, inclusive no ramo de saúde odontológico especificamente, no nicho, que para eu conseguir pegar a minha contribuição como participante naquele plano de saúde, né, prestador de serviço efetivamente, eu tenho que cadastrar uma foto do meu paciente do procedimento que eu fiz. E muitos desses planos de saúde, muitos desses sistemas utilizados, eles não estão homologados, não estão validados ali pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então acontece um vazamento, por exemplo, num meio de campo desses, eu tenho um incidente de segurança da informação. Vamos dar um passo para trás. Quando eu estou falando de proteção de dados, eu tenho duas categorias. Eu tenho dados pessoais. Dados pessoais são, em regra, para entender de forma mais didática, dados cadastrais. Então eu tenho nome, eu tenho idade, eu tenho gênero, e-mail, tudo que eu puder identificar uma pessoa. Qual que é a outra modalidade? Eu tenho os dados pessoais sensíveis, que é uma categoria adicional. E por que sensíveis? Porque são dados que, de acordo com a categoria dele, eu posso gerar alguma discriminação contra essa pessoa. Então entra dados de preferência política, de preferência religiosa, dados de orientação sexual, dados de saúde principalmente, e aqui que está o nosso critério. Porque os dados de saúde, eles se enquadram como dados sensíveis, primeiro, desde questões mais gritantes, né, que parecem mais óbvias, como, por exemplo, se a pessoa testa positivo para HIV, por exemplo, que pode ter um viés discriminatório muito grande, mas inclusive dados mais simples, como, por exemplo, o tipo sanguíneo da pessoa, se enquadra na categoria de dado de saúde e, consequentemente, é um dado sensível. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio e ela trouxe uns requisitos justamente para a gente conseguir proteger essa informação, que até então era tratada de forma totalmente desconexa, né? Era tratada assim, sem qualquer camada de proteção. Então ela traz alguns deveres, só que aqui que é interessante a virada de chave. Muitos profissionais pensam que tem que contratar um projeto de adequação de LGPD, que aqui eu falo tranquilamente, um projeto sério, a depender da empresa, é algo que vai custar por volta de 70 mil, 80 mil, um projeto para uma empresa de médio porte. E isso é inviável, de acordo com a realidade de muitas empresas. Só que esses projetos fechados podem não ser o que atende à realidade daquela empresa. Por quê? Porque eu tenho que ter projetos ali de acordo com a proporcionalidade daquele profissional, daquele médico que atua isoladamente, daquela clínica de pequeno, médio porte, ou, por exemplo, de uma prestadora, uma operadora de serviço de saúde, né, um convênio de saúde que tem N filiais por cidade. Então, assim, são medidas diferentes. Então, quando eu sou um profissional
numa modalidade pessoal de prestação de serviço ou uma pequena clínica, tem alguns procedimentos menores que eu consigo fazer, que eu consigo contratar uma assessoria. Com certeza o ticket, o valor vai ser muito menor do investimento, já começa a me dar um grau de adequação. Então, eu ter algumas políticas internas, eu ter um treinamento dos colaboradores para saber que determinados itens eu tenho que enviar por algum meio que tem uma camada de segurança maior, talvez um e-mail com criptografia, não necessariamente por qualquer aplicativo de mensagens, e como que eu armazeno esse dado, saber que eu não posso deixar um laudo cheio de informação sensível de um paciente em cima da minha mesa enquanto eu saio para tomar um café, e eu deixo ali, qualquer outra pessoa que passa pela recepção vai ter acesso a esses dados. Sim. Então, algumas questões de mindset e alguns documentos básicos, né? Treinamentos e algumas políticas, alguns contratos, ter o termo de uso, a política de privacidade também no ambiente virtual. E aí, conforme nós vamos profissionalizando a empresa, crescendo em questão de número de colaboradores, de faturamento, evidentemente eu tenho que, de forma proporcional, ter camadas de segurança adicionais. Então, começo a falar da contratação de algum software de segurança da informação, talvez a obrigação ali de ter um profissional de segurança da informação, seja interno à minha empresa ou um consultor independente, para verificar se a forma como eu estou arquivando ali aqueles documentos digitais na nuvem estão seguros, monitorar esses fluxos de informação também. E, claro, políticas mais robustas, treinamentos mais constantes, de acordo com os colaboradores, e até nós chegarmos no nível de grandes empresas, que aí nós temos que fazer todo um mapeamento de dados por setor, como é que esses dados são tratados pelo RH, pelo financeiro, pela contabilidade, pelo operacional de front, né? Ou seja, recepcionistas, atendentes, ou de back office, então ali o pessoal que trata efetivamente da operação administrativa e quem lida direto com o público e presta o serviço, né? A frente operacional, os médicos, as enfermeiras. Então, esse contexto é muito amplo, necessário e não precisa assustar, porque, na verdade, tem entregas que podem ser feitas de adequação de acordo com o tamanho, o escopo e a expectativa de cada profissional. Exatamente. A palavra aqui, então, é proporcionalidade. Exatamente. Não precisa assustar. Tem um motivo pelo qual você precisa disso. Com certeza. Não é, Thales? Mas a palavra é proporcionalidade. E, Thales, agora já caminhando para o final, eu costumo dizer muito com os meus clientes, ou às vezes em palestra, que o médico ele precisa ter um coração de médico, mas uma cabeça de empresário. Com certeza. Porque, assim como ele faz toda a adequação fiscal, trabalhista, sanitária, etc., ele também precisa adequar a própria configuração mental dele para ele ver que aquilo ali é uma empresa, não é? Porque eles crescem desde a faculdade, crescem no sentido profissional, dizendo que a medicina é um sacerdócio. E de fato é. Mas quando nós temos uma clínica, nós temos uma empresa. Com certeza. E como você trabalha com essa questão do direito contratual, empresarial, digital, gostaria que você, nesse contexto de coração de médico, cabeça de empresário, deixasse aqui pra gente uma mensagem para esses profissionais nesse sentido de cuidado com a clínica enquanto figura empresarial. Com certeza. Bom, realmente é muito bonito, né? A área da saúde, ela é uma área muito bonita. Nós, por exemplo, que estamos no meio jurídico, nós temos também esse viés social, né? São profissões, são ramos de atuação que têm um viés muito apelativo à parte social para além da empresarial. Então é difícil a gente virar essa chavinha para começar a enxergar um escritório como uma empresa, um consultório como uma empresa, e não necessariamente como um ambiente para curar a pessoa no âmbito médico, ou, por exemplo, um ambiente para a gente conseguir efetivamente resolver o patrimônio da pessoa, resolver casos que as pessoas nos trazem no âmbito advocatício. Mas o que acontece? A gente tem uma máxima que é se o CPF da pessoa está fraco, seu CNPJ teoricamente vai estar fraco e o inverso é verdadeiro. Então, se eu começo a prestar muita atenção somente na entrega, mas eu não paro para olhar para a minha operação como um todo, um vai impactar no outro, eventualmente. Então, por questões de problemas societários, de problemas contratuais, eu posso estar impactando ali a entrega, que é o viés social que eu quero entregar. Então, eu posso estar impactando ali, efetivamente, a entrega final, o operacional, né, que é efetivamente o serviço da saúde,
por eu não ter tomado alguns cuidados que inicialmente seriam simples, vídeo aqui o que a gente conversou, Sim. de um registro de marca, de um contrato bem feito, de um acordo de sócios, que depois se torna uma bola de neve, começa pequenininho, pode ser resolvido muito fácil, só que ao longo do tempo, com a falta de cuidado, vai se tornando um problema enorme, gigantesco, que efetivamente pode acarretar até um fim de toda uma operação que está ali para entregar um serviço lindo, não é? Que afinal é a área da saúde. Então a mensagem que a gente deixa aqui é que nós estamos aqui, inclusive, para apoiar você, como profissional da saúde, a conseguir continuar essas entregas maravilhosas aí que já tem. Então, parte de burocracia, parte de cuidado, estando em boas mãos, o resto ali é só continuar com o sucesso já merecido. Ai, maravilha. Endosso cada palavra. Você não precisa ser advogado nem entender de direito, mas procurar quem te ajude nisso e que te faça preocupar com aquilo que realmente importa, que é cuidar dos seus pacientes e ter paz para exercer o seu trabalho. É isso. Finalizamos então por aqui. Vamos fazer um brinde? Com Quero certeza. agradecer muito a sua presença, a sua contribuição e espero que do lado daí nós tenhamos sanado muitas dúvidas de vocês. E vamos fazer um brinde final, não é isso? De saúde? É isso. Saúde! Saúde.